Por mais de 50 anos, marcas japonesas como Toyota, Honda, Mitsubishi e Datsun dominaram as estradas do Sudeste Asiático praticamente sem concorrência. Só na Indonésia, 7 em cada 10 carros que você vê nas ruas são japoneses. Isso não é sorte. É um sistema construído ao longo de meio século que parecia inquebrável. Mas agora, algo está mudando a uma velocidade que ninguém previu. A ameaça não vem da Alemanha ou dos Estados Unidos, vem da China. O aí está acontecendo por meio de um tipo de carro completamente diferente que funciona com baterias em vez de gasolina. Em 2026, pela primeira vez na história, as importações de carros da China ultrapassaram as do Japão em um único mês. Na Indonésia, todos os 10 carros elétricos mais vendidos eram de marcas chinesas. Nenhuma marca japonesa entrou na lista. Isso não é um sinal pequeno. É o tipo de mudança que redefine os rumos de diversos setores. Se você está gostando de vídeos como este, clique no botão gostei, pois produzi-los dá muito trabalho, e inscreva-se para não perder o próximo. O que você está prestes a ouvir não é apenas sobre carros. É sobre como eras inteiras de domínio chegam ao fim, não com um estrondo, mas com uma mudança silenciosa que todos só percebem depois que já aconteceu. Para entender como os veículos elétricos chineses estão desafiando o império japonês de 50 anos, primeiro você precisa entender como esse império foi construído. Como o Japão construiu um império baseado na confiança. No início da década de 1970, as ruas da Indonésia eram muito diferentes de como são hoje. Eram tranquilas, quase desertas, e os poucos carros que se viam vinham dos Estados Unidos e da Europa. Marcas como Ford, Dodge e Volkswagen eram as desejadas. Eram grandes, estilosas e carregavam um certo prestígio. Se você dirigisse um desses, as pessoas sabiam que você tinha alcançado o sucesso. Então, os carros japoneses chegaram. A Toyota entrou na Indonésia pela primeira vez em 1961. Mas a verdadeira expansão aconteceu no início da década de 1970 por meio de uma parceria chamada PT Toyota Astro Motor. Inicialmente, as pessoas eram céticas. Olhavam para os produtos japoneses e pensavam que eram baratos, básicos e não duráveis. A reação era quase exatamente a mesma que as pessoas têm hoje ao ver um carro chinês pela primeira vez. Mas o Japão fez algo muito mais inteligente do que simplesmente vender carros. Construiu todo um ecossistema em torno desses carros. Pense assim: se você compra um carro, mas não há onde consertá-lo, não há peças de reposição disponíveis e nenhum mecânico que saiba como o motor funciona, esse carro se torna inútil no momento em que algo der errado. O Japão entendeu isso melhor do que ninguém. Não se limitou a importar veículos. Construiu fábricas na Indonésia. Treinou milhares de mecânicos locais. Abriu oficinas de reparo tanto em cidades grandes quanto em pequenas vilas. Garantiu que se você dirigisse um Toyota em uma vila remota e algo quebrasse, ainda assim encontraria uma peça de reposição em poucas horas. Esse tipo de rede leva anos para ser construída e décadas para ser aperfeiçoada. Então veio a Datsun, depois a Honda, depois a Mitsubishi. Uma a uma, todas seguiram a mesma estratégia: construir as fábricas, treinar as pessoas, estocar as peças e conquistar a confiança. Foi um processo lento, paciente e incrivelmente eficaz. Os resultados falam por si. Em 2025, as montadoras japonesas ainda controlavam cerca de 70% do mercado automotivo indonésio. A Toyota sozinha detinha cerca de 30% dessa participação, a Datsun 18%. A Mitsubishi detinha 12%. 7 em cada 10 carros nas ruas eram japoneses. Mas aqui está o ponto crucial: o Japão não venceu porque seus carros eram os mais avançados ou os mais luxuosos. Venceu porque construiu um sistema que não dava aos consumidores nenhum motivo para mudar de marca.
Se você tem um Toyota, sabe exatamente qual oficina procurar. Sabe que as peças de reposição são fáceis de encontrar. Sabe que dezenas de milhares de mecânicos em todo o país podem consertar seu motor de olhos fechados. Isso não é apenas um produto. São 50 anos de confiança incorporados na própria estrada. Este é o império que a China agora desafia. Mas a maneira como estão fazendo isso não tem nada a ver com competir em motores a gasolina. Para entender o porquê, você precisa ver como todo o jogo mudou. O novo jogo que mudou tudo. Eis uma maneira simples de pensar sobre o que está acontecendo agora. Imagine que você passou a vida inteira dominando o xadrez. Você conhece todas as aberturas, todas as estratégias, todos os padrões. Você estudou por décadas. Você é praticamente invencível. Mas aí um dia todo mundo para de jogar xadrez. Começam a jogar um jogo que você nunca jogou antes. Toda a sua experiência acumulada ao longo dos anos, de repente, perde a importância. É exatamente isso que está acontecendo no mundo automotivo. Os motores a gasolina são máquinas incrivelmente complexas. Dentro de um motor a gasolina típico existem centenas de peças móveis, pistões, válvulas, eixos de comando, virabrequins, injetores de combustível, correias de distribuição. Cada uma delas precisa funcionar em perfeita harmonia a milhares de rotações por minuto. Dominar isso exige décadas de experiência em engenharia, milhares de trabalhadores qualificados e um enorme ecossistema industrial que alimenta cada parafuso e junta. Essa é a herança que o Japão construiu ao longo de 50 anos. É praticamente impossível replicá-la do zero em pouco tempo. Se uma nova empresa quisesse construir motores a gasolina com a mesma qualidade da Toyota, levaria 20 ou 30 anos só para alcançá-la. A vantagem inicial é simplesmente muito grande, mas os carros elétricos contam uma história completamente diferente. Um motor elétrico tem muito menos peças móveis do que um motor a gasolina. Não há sistema de injeção de combustível, nem tubo de escape, nem transmissão com dezenas de marchas. A tecnologia central é mais recente e as barreiras de entrada são menores. Ninguém tem uma vantagem de 50 anos em motores elétricos, porque a própria tecnologia não está presente há tanto tempo no mercado de carros de consumo. Isso significa que todos começam de uma posição muito mais igualitária. E a China percebeu essa disparidade mais cedo e com mais clareza do que quase qualquer outro país. Desde o início da década de 2010, o governo chinês tornou os veículos elétricos uma prioridade nacional. Eles não esperaram que o mercado se consolidasse sozinho. Eles criaram o mercado. Ofereceram incentivos para os compradores, subsídios para os fabricantes e investiram pesadamente em infraestrutura de recarga. Trataram os veículos elétricos como um país trata um projeto de infraestrutura nacional e não apenas como um produto de consumo. Os resultados só na Indonésia são impressionantes. Enquanto o mercado de veículos convencionais tinha previsão de queda de 11% em 2025, as vendas de veículos elétricos deveriam crescer 49% no mesmo período. E quase todo esse crescimento foi impulsionado por marcas chinesas, não japonesas. Pense na Nokia por um instante. A Nokia era a rainha dos celulares. O sinal era forte, as baterias duravam uma eternidade e os botões físicos eram ótimos. Eles eram excelentes no que faziam. Então, os smartphones chegaram e não tentaram competir com a Nokia no mesmo jogo. Eles mudaram o jogo completamente. De repente, todas as vantagens da Nokia, como sinal forte e botões físicos, tornaram-se irrelevantes. A Nokia não perdeu por ter parado de inovar. Eles perderam porque perceberam tarde demais que as regras haviam mudado. A China está fazendo a mesma coisa com o Japão agora. Eles não estão tentando construir um motor a gasolina melhor, estão tornando o motor a gasolina irrelevante. Mas como exatamente eles conseguem vender carros elétricos mais baratos do que qualquer outro fabricante?
A resposta está em algo que você não consegue ver de fora: o plano diretor da China da mina à concessionária. A pergunta mais comum que as pessoas fazem é simples, como a China consegue vender carros elétricos tão mais baratos que todos os outros? É uma pergunta justa, e a resposta não tem nada a ver com economia de custos ou baixa qualidade. A resposta está no controle. Imagine duas pessoas que abrem uma cafeteria cada uma. A primeira compra tudo de fornecedores externos: grãos de café de uma empresa, leite de outra, açúcar de uma terceira. Cada vez que vende uma xícara de café, precisa pagar uma margem de lucro a cada um desses fornecedores. A segunda pessoa possui sua própria plantação de café, sua própria fazenda de gado leiteiro e seus próprios campos de cana-de-açúcar. Ela controla cada etapa da matéria-prima, a xícara de café final. Quem consegue vender café mais barato? Obviamente a segunda opção, porque não precisa pagar intermediários. É exatamente isso que a China está fazendo na indústria de veículos elétricos. Eles estabeleceram controle total da origem ao destino. Das matérias-primas extraídas do solo, às fábricas de baterias, dos componentes eletrônicos ao showroom, onde você testa o carro. Tudo está integrado em um sistema gigantesco. De acordo com o relatório Global EV Outlook da IEA, a China fornece cerca de 60% dos carros elétricos vendidos globalmente. Dos quase 22 milhões de veículos elétricos produzidos no mundo, cerca de 3/4 são fabricados na China. Isso significa que se você escolher um carro elétrico aleatório em qualquer lugar do planeta, há uma grande chance de ele ter sido fabricado em uma fábrica chinesa. Mas a questão vai ainda mais longe. A China também responde por mais de 80% da produção mundial de células de bateria. 80%! Esse número é impressionante. Significa que praticamente todos os veículos elétricos vendidos no mundo, independentemente da marca ser chinesa ou não, utilizam baterias que envolvem a China em algum ponto da cadeia de produção. Mesmo que você compre um carro elétrico de uma marca europeia ou americana, a bateria provavelmente contém componentes chineses ou materiais processados na China. Agora, aqui está algo que se conecta diretamente ao Sudeste Asiático. A Indonésia possui as maiores reservas de níquel do mundo. O níquel é um dos materiais essenciais usados nas baterias de veículos elétricos. Sem níquel, não é possível fabricar em larga escala as baterias que alimentam esses carros. E a maior parte da capacidade de refino de níquel na Indonésia já é controlada por investimentos chineses. Portanto, não se trata apenas de quem fabrica o carro, mas de quem controla os materiais que entram na fabricação do carro. A China não está apenas vencendo a corrida da manufatura, mas também a corrida dos recursos. Ela está presente em todos os pontos da cadeia, desde a mina, que extrai o níquel do solo, até a fábrica, que o transforma em bateria, chegando à loja, onde você assina a papelada. É por isso que os carros elétricos chineses podem ter preços tão competitivos. Eles não perdem dinheiro em cada venda, simplesmente operam em um sistema onde não precisam pagar margens para uma dúzia de fornecedores diferentes ao longo do processo. Toda a cadeia pertence a eles. Mas, como isso se traduz em números reais de vendas? Os dados contam uma história que nem mesmo os observadores mais céticos podem ignorar. Números que revelam uma história chocante. Vamos analisar o que realmente aconteceu no mercado, pois é nos números que a história se torna real. A BYD, cujo nome significa Construa Seus Sonhos, vendeu cerca de 4 milhões de unidades ao longo de 2025. Isso a colocou como a sexta maior fabricante de automóveis do mundo. Não a sexta maior fabricante de carros elétricos, mas sim a sexta maior fabricante de automóveis em geral, competindo com empresas que existem há 100 anos. Suas vendas fora da China aumentaram 145% em um único ano, ultrapassando 1 milhão de unidades.
Esse tipo de crescimento não acontece por acaso. Acontece quando um produto atinge um preço que os consumidores simplesmente não conseguem recusar. Na Austrália, a BYD ultrapassou a Tesla em vendas globais de veículos elétricos pela primeira vez em 2025. A Tesla, empresa que basicamente inventou o mercado moderno de carros elétricos, foi ultrapassada por uma marca chinesa, da qual a maioria dos australianos nunca tinha ouvido falar apenas alguns anos antes. Essa é a rapidez com que o cenário está mudando. Então chegou fevereiro de 2026. Naquele mês, as importações de carros da China ultrapassaram as do Japão pela primeira vez na história. Durante décadas, o Japão foi o líder incontestável nas exportações de automóveis. A ideia de que qualquer país pudesse exportar mais carros do que o Japão parecia quase impossível. Mas foi exatamente isso que aconteceu. E aconteceu em apenas um mês, um feito que pode entrar para os livros de história. Agora, observemos especificamente a Indonésia. Em março de 2026, com base em dados da Gaikindo, a Associação Automotiva da Indonésia, os 10 carros elétricos mais vendidos eram todos de marcas chinesas. Não 8 de 10, nem 9 de 10, todos os 10. Não havia um único carro elétrico japonês nessa lista. Isso não significa que as marcas japonesas não estejam tentando. Estão mais na faixa de preço que a maioria dos consumidores indonésios pode pagar. Quase não há opções de veículos elétricos japoneses. Se você quiser um carro elétrico japonês, provavelmente terá que pagar um preço premium que o torna inacessível para o comprador médio. Enquanto isso, as marcas chinesas estão oferecendo veículos elétricos a preços que competem com os carros convencionais a gasolina. Pense no que isso significa para uma família que está decidindo o que comprar em seguida. Você entra em uma concessionária e tem duas opções. A primeira opção é um carro a gasolina de uma marca japonesa em que você confia há anos. A segunda opção é um carro elétrico de uma marca chinesa que custa praticamente o mesmo, tem custos de manutenção mais baixos e vem com tecnologia moderna integrada. Para um número crescente de pessoas, a segunda opção está começando a parecer muito atraente. Não se trata de quem fabrica o carro mais sofisticado. Trata-se de quem detém o controle da concepção à venda. E neste momento, no setor de veículos elétricos, esse controle está firmemente nas mãos da China. Mas antes de concluir que esta é simplesmente uma história sobre a ascensão da China e a decadência do Japão, há algo importante que você precisa saber. A realidade é muito mais complexa do que parece à primeira vista. Porque o Japão ainda não terminou. É aqui que a história fica mais interessante, porque o Japão não está parado. Eles têm recursos que não podem ser replicados da noite para o dia e planos que ainda estão em desenvolvimento. Em primeiro lugar, considere o ecossistema de que falamos anteriormente, a rede de oficinas de reparação, a disponibilidade de peças de reposição, as centenas de milhares de mecânicos que conhecem os motores japoneses como a palma da mão. Essas não são coisas que podem ser compradas ou importadas. Foram construídos ao longo de 50 anos e estão profundamente enraizados no dia a dia de milhões de proprietários de automóveis. Se você dirige um Toyota hoje e algo quebra, sabe exatamente para onde ir. Esse tipo de confiança não desaparece só porque um novo carro elétrico aparece em uma concessionária. Um especialista automotivo do Instituto de Tecnologia de Bondong-Giannis Martinez Passaribo destacou que a China não substituirá o Japão nos segmentos de entrada nos próximos 3 a 5 anos. Ele se referia ao segmento de carros ecológicos de baixo custo, ao segmento de minivans de entrada e ao segmento de SUVs de entrada. Essas não são categorias pequenas, elas são o coração do mercado automotivo indonésio. A maioria das famílias que compram um carro na Indonésia opta por um desses segmentos, e esses compradores não estão migrando para veículos elétricos da noite para o dia. O secretário-geral da Gaikindo Kuku Kumara
também previu que o que aconteceria não seria uma substituição total, mas um novo equilíbrio. As marcas antigas ainda existiriam, mas precisariam adotar tecnologia moderna para se manterem relevantes. Esse cenário é muito diferente de um colapso repentino. Em segundo lugar, o Japão tem uma carta na manga que ainda não explorou totalmente o hidrogênio. Enquanto o mundo está focado em veículos elétricos a bateria, a Toyota tem investido discretamente em tecnologia de células de combustível de hidrogênio. Em fevereiro de 2025, a Toyota anunciou a terceira geração de seu sistema de células de combustível mais eficiente, mais barato e mais durável que a versão anterior. O que torna isso ainda mais fascinante é que a Toyota não está fazendo isso sozinha. Ela firmou parceria com 5 montadoras chinesas, incluindo First Automotive Works, Dongfang, Beijing Automotive e Guangwa Automobile. Juntas, elas estão desenvolvendo a tecnologia de hidrogênio por meio de uma joint venture com sede em Pequim, na qual a Toyota é a principal acionista, detendo 65% das ações. Portanto, reflita sobre isso por um momento. A Toyota, a maior montadora japonesa, está se associando a empresas chinesas para construir a próxima geração da tecnologia de hidrogênio. Esta não é uma história em que um lado ganha e o outro perde. Esta é uma história sobre jogadores se adaptando a um novo mundo de maneiras que não se encaixam perfeitamente em uma narrativa de tudo ou nada. O Japão está jogando um novo jogo, mas está jogando de forma diferente. Eles não estão abandonando seus pontos fortes. Estão usando sua expertise em engenharia para explorar um caminho que a maior parte do mundo nem sequer considera agora. O hidrogênio pode não ser a tecnologia dominante hoje, mas o fato de a Toyota estar investindo tanto nele mostra que eles estão pensando em um futuro que vai além das baterias. A história nunca registrou uma mudança no poder industrial que tenha acontecido da noite para o dia. Há sempre um acúmulo gradual e, de repente, um momento em que todos percebem que o mundo mudou. Para entender o que isso significa para todos nós, precisamos dar um passo para trás e observar o panorama geral. Uma revolução silenciosa que muda tudo. Então a China está pondo fim à era dos carros japoneses. A própria pergunta precisa de uma pequena correção, porque o que está acontecendo não é simplesmente uma mudança de quem ocupa o trono. O que está acontecendo é algo muito maior do que isso. É uma revolução industrial. Pense no que aconteceu quando a máquina a vapor foi substituída pelo motor a gasolina. As empresas que construíram as melhores máquinas a vapor não se tornaram necessariamente as empresas que construíram os melhores motores a gasolina. A tecnologia mudou tão fundamentalmente que a antiga expertise se tornou menos relevante. A nova era não chegou derrotando a antiga em uma competição direta. Ela chegou tornando a antiga menos necessária. O mesmo aconteceu com a Nokia. A Nokia não acreditava que as pessoas precisariam de um pequeno computador no bolso mais do que de um telefone com sinal forte e bateria de longa duração. Eles eram excelentes no que faziam. Mas o mundo evoluiu para um ponto em que o que eles faziam de melhor deixou de ser o que as pessoas mais desejavam. O que estamos vendo agora é o mesmo padrão se repetindo na indústria automotiva. Os veículos elétricos não estão tentando construir um motor a gasolina melhor. Eles estão tornando o motor a gasolina menos central na forma como as pessoas pensam sobre transporte. A nova era não chega para derrubar a antiga abertamente. Ela chega silenciosamente, lentamente, até que um dia você olha ao redor e percebe que o mundo mudou. E aqui está a parte mais interessante de tudo isso. A Indonésia não é apenas uma espectadora assistindo à batalha entre dois gigantes. A Indonésia é a própria arena. O país detém cerca de 60% das reservas mundiais de níquel, um ingrediente fundamental nas baterias de veículos elétricos. É o maior mercado automotivo do Sudeste Asiático.
As decisões tomadas pelos consumidores e pelos formuladores de políticas indonésios podem influenciar os rumos de toda essa indústria. Quando empresas chinesas investem no refino de níquel na Indonésia, elas não estão apenas fazendo negócios, estão se posicionando no centro de uma cadeia de suprimentos global que atravessa o Sudeste Asiático. Quando os consumidores indonésios escolhem um carro elétrico em vez de um carro a gasolina, não estão apenas fazendo uma compra pessoal. Estão votando em uma mudança global que moldará os próximos 30 anos da indústria manufatureira. A questão não é mais simplesmente quem vencerá a China ou o Japão. A questão é qual é o seu papel como consumidor, como participante de uma economia cujos recursos estão sendo disputados pelos maiores fabricantes do mundo. Suas escolhas, suas compras e as políticas do seu governo contribuem para uma história muito maior do que qualquer marca ou país individualmente. Este não é o fim dos carros japoneses. Toyota, Honda, Mitsubishi e Daihatsu ainda estarão nas ruas por muitas décadas. O ecossistema deles é forte demais, a confiança é profunda demais e a engenharia é comprovada demais para desaparecer. Mas o mundo ao redor deles está mudando e o chão que pisam está se movendo sob seus pés. O que estamos testemunhando não é uma queda, é uma transformação. E transformações são sempre mais interessantes do que simples vitórias ou derrotas. Se você gostou desta história e quer ver mais como esta, clique no botão gostei, inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima. Há vídeos relacionados na tela agora caso queira continuar assistindo. Então aqui vai uma pergunta para você. Se você fosse comprar um carro amanhã, escolheria uma marca japonesa confiável a gasolina ou arriscaria em um veículo elétrico chinês? Deixe sua opinião nos comentários.